queria cumprimentar os meus colegas do painel e cumprimentar todos os presentes e, em primeiro lugar, agradecer este convite. Muito me honra da Associação Comercial do Porto poder colaborar convosco. O tema que nos foi vagamente proposto era de avaliar se os fundos estão ou não estão a chegar às empresas. Se o sucesso das empresas mede-se vagamente pelo PIB. Falo do conjunto das empresas, do somatório das empresas. O país cresce economicamente se as suas empresas estiverem bem e, portanto, se pelos frutos se avaliam as árvores, é caso para dizer que este ciclo de programação de 2014-2020 não é propriamente uma história de sucesso. Eu depois, na parte do debate, procurarei explicar qual é a minha cota de responsabilidade na componente de programação, que é uma parte interessante. Não é uma história de sucesso, como se vê por dois indicadores muito impressivos do meu ponto de vista. Em 2014, Portugal tínhamos 11 países atrás de nós, em PIB, medidos em PIB per capita, em paridade de poderes de compra. Portugal tinha 11 países atrás. Em 2020, temos apenas 6 países atrás. Neste período de 7 anos, 5 países ultrapassaram Portugal. É um péssimo indicador. Olhando objetivamente, em 2014 nós estávamos a 77% do PIB per capita europeu e em 2021 estamos a 74% do PIB per capita. Baixamos. Outros subiram e nós baixamos. E, portanto, isto significa que alguma coisa não correu bem em Portugal e, pelo menos, significa que os fundos não foram capazes de inverter esta trajetória. Claro que não se parta daqui para dizer que os fundos não servem para nada. Eu costumo usar uma imagem que acho muito apropriada, só quem não tem uma avó em Trás-os-Montes é que não percebe para que serviram os fundos. Os fundos serviram para muitíssima coisa e a felicidade das pessoas não se mede só em PIB per capita. É muito importante ter dinheiro no bolso. Mas se tiver dinheiro no bolso e puder ter educação e saúde e biblioteca e equipamentos desportivos e gás em casa, eletricidade e água, de saneamento, etc., é muito melhor do que ter dinheiro no bolso e não ter nada destas coisas. Bom, a verdade é que Portugal tem estas coisas todas, mas hoje o que falta, hoje eu diria, o problema central dos portugueses é a falta de dinheiro no bolso, ponto final. Este é o problema, é o que nos distingue da Europa. Em tudo o resto nós estamos também que mal, em algumas coisas até melhor que os outros. O problema é a falta de dinheiro no bolso. A origem disto é a falta de competitividade das nossas empresas. É para isso que os fundos têm que servir. Então a pergunta é, mas então, e porquê é que os fundos não serviram para inverter este ciclo de empobrecimento? Porquê? Há muitas razões. Muitas razões. Num debate alongado é possível identificar variadíssimas razões, dezenas delas. Eu escolhi duas que me parecem as mais relevantes. Primeira razão, primeiro problema. Os fundos em Portugal, globalmente, têm servido mais para substituir o orçamento do Estado do que para somar ao orçamento do Estado. Há uma regra geral nos fundos, no regulamento geral, há um princípio de adicionalidade. Os fundos devem somar ao orçamento do Estado. Mas em Portugal estão em grande medida a substituir o orçamento do Estado. Isto significa que houve em Portugal, pelo menos nos anos mais recentes, uma prioridade clara às contas públicas e não ao crescimento económico. Os fundos serviram mais para endireitar as contas públicas do que para fazer crescer a economia. Basta olhar para aquilo que se passou em matéria de investimento público. Entre 2016 e 2021, 85% do investimento público foi financiado com fundos europeus. É quase todo o investimento público. Portanto, quase não há investimento público que não seja com fundos europeus.
Aqui não há adicionalidade, é a substituição. É os fundos a substituir o orçamento. Se olharem para o orçamento de 2022, este que está em curso, o investimento público que está orçamentado no orçamento de 22 é igual ao de 2015, se tirarmos agora os dinheiros do PRR, que não havia em 2015. Estamos ao nível de 2015. Isto é matéria de investimento. É matéria de investimento. Porque em matéria de despesa corrente, a situação é ainda mais dramática. Há muita despesa corrente do Estado a ser paga com fundos europeus. Isto estaria teoricamente proibido. E é um erro. Toda a gente reconhece. Os fundos não servem para isto, mas estão a servir. Os casos, para mim, mais gritantes. Eu, no meu tempo de estudante, sou mais velho do que qualquer destes senhores, no meu tempo de estudante já havia bolsas de estudo na universidade. Pois, neste momento, as bolsas de estudo dos estudantes do ensino superior são pagas com fundos europeus. Tem algum sentido? Já havia fundos, já havia bolsas antes dos fundos europeus. O orçamento do Estado não suporta as bolsas universitárias. E mais, formação profissional. Os cursos profissionais das nossas escolas secundárias são pagos com fundos europeus. Acham isto normal? Ou seja, um estudante que está a fazer o seu curso profissional numa escola secundária, imagina, de eletricidade, eletrónica, ele tem que aprender português, matemática, inglês, história. Estes professores todos, estas aulas todas, são pagas com fundos europeus. Eu compreenderia que o estudante de eletrónica tivesse um sobrecusto, porque tem equipamentos, materiais, lá tem mais um computador e tem os fios elétricos e os disjuntores e os mais não sei o quê. Esse sobrecusto da formação profissional devia ser pago com fundos europeus. Perfeito. Então, e o professor de matemática, de inglês e de história, de filosofia, de geografia, de não sei o quê, também é pago com fundos europeus. Qual é a lógica disto? Isto é, os fundos a substituir o orçamento do Estado. Antecipando a questão de qual é a minha responsabilidade nisto, é aqui uma historinhazinha que eu vos conto, um pequeno detalhe, que eu achei graça. Quando programámos o Portugal 2020, nós pusemos... O Portugal 2020 foi programado em 2013 e 2014. Não é? Estávamos em plena, lembro-se que anos eram esses. Qualquer dinheiro era bom para vir para compor as contas públicas. O problema mesmo era contas públicas. Ali era a emergência das contas públicas. Portanto, era pôr a mão a tudo o que fosse dinheiro e os fundos europeus serviram para tudo. E para fazer despesa corrente, evidentemente. Nós, ao programar, por exemplo, a formação profissional, nós íamos aliviando ao longo dos anos, 2014 até 2020, cada ano havia menos fundos públicos a pagar as escolas profissionais e a formação profissional das escolas secundárias. Portanto, íamos aliviando, íamos desmamando os cursos profissionais dos fundos europeus para serem pagos com o orçamento do Estado. Mudou o governo, como vocês sabem, e lembro muito bem, um dia dei comigo a sorrir porque eu vi o ministro da pasta dos fundos a dizer que aqueles tipos do governo anterior não programaram isto decentemente, que nem sequer puseram aqui dinheiro para os programas, para as escolas profissionais e para o ensino profissional. E fez uma grande arenga contra o governo anterior porque não soube fazer as contas e não deu mérito suficiente, importância suficiente à educação profissional. O que estava em causa era ir corrigindo, que é o que tem que ser feito. Eu apelo aqui ao próximo governo, este governo, o outro, o seguinte, tem que corrigir os fundos europeus para ir desmamando os fundos para que o orçamento do Estado tome conta daquilo que são os encargos correntes do Estado e a dívida e os custos normais das políticas públicas. A segunda razão porque é que eu acho que as coisas não correm bem, e agora aqui pensando muito no lado das empresas, mas em geral os fundos, tem a ver com as dificuldades do Estado na execução dos fundos europeus. E aqui falo dos fundos todos. Eu sou dos que não costumo dar muita importância à questão dos atrasos, os fundos estão atrasados, não estão atrasados, porque eu acho que mais importante do que ver se estão atrasados ou se não estão atrasados, que é um discurso fácil, é ver se o dinheiro é bem aproveitado ou não, se dá resultado ou se não dá resultado. Olhar para os resultados é que é importante.
Mas, dito isto, eu acho que nesta altura é preciso mesmo falar das taxas de execução e dos atrasos na execução, porque este atraso é muito preocupante. O atraso que está a acontecer agora no Portugal 2020, eu já algumas vezes disse, está atrasado Portugal 2020, está sim, senhor, mas eu tenho a certeza que o Governo vai encontrar formas de recuperar o atraso. Eu digo isto há 2 anos, e o Governo vai encontrar formas. Nesta altura, já não excluo que o Governo não seja capaz de encontrar fórmulas para executar todos os fundos, designadamente os do Programa da Sustentabilidade, o POCUR. Eu não sei se o Governo vai ser capaz de executar todos os fundos do POCUR. Seria a primeira vez que Portugal ia devolver fundos europeus. Não é de excluir, embora acho que o Governo patriótico vai ter que encontrar forma de resolver problemas, que há ali um problema sério, sobretudo no POCUR. O Portugal 2020 tem este panorama. Nós estávamos em 31 de agosto com uma taxa de execução de 77%. Ele tem que ser executado até 31 de dezembro de 2023. Portanto, faltam 16 meses a contar do agosto. Tenho aqui uma nota que diz assim, portanto, aquilo que o Governo tem vindo a executar ao ritmo de 0,9% do total do programa por mês. Para cumprir o programa vai ter que passar a executar ao ritmo de 1,44% ao mês. Significa acelerar 60% àquilo que tem sido o ritmo de execução desde há vários anos. Tem que acelerar 60% no tempo que falta. Isto traduzido em euros dá o seguinte, Portugal tem vindo a executar por mês, desde o princípio do programa até agora, estamos a executar por mês, no Portugal 2020, 245 milhões de euros. É preciso executar, para executar os 100% do programa, daqui até ao fim do ano, é preciso passar de 245 para 385 milhões de euros por mês. Ou se executa desta forma, ou se consegue acelerar 60% o ritmo de execução, ou não se executa o programa. Isto no que respeita ao Portugal 2020. No que respeita ao PRR, o PRR está muito no princípio, mas é mais ou menos óbvio que já está atrasado. Embora aqui, no caso do PRR, ao contrário do Portugal 2020, no caso do PRR, faz sentido anotar a observação que fez o Ministro das Finanças, que veio há dias dizer que o crescimento em 2023 vai ser muito alavancado no investimento público, e quando ele diz, mas os fundos estão atrasados, ele diz, bom, mas há no início é mais difícil, depois do arranque, isto entra em velocidade de cruzeiro. E eu acredito que o início do PRR é mais difícil, mas começa a ficar problemático. Eu vou fazer umas continhas muito simples. Já decorreu 24% do tempo disponível para o PRR. E nestes 24% do tempo que já decorreu, foram executados até ontem 5% dos fundos do PRR. Em 24% do tempo, executaram 5% dos fundos. Bom, passando ao Portugal 2030, também está atrasado. E vocês dirão, este tipo é um exagerado, porque nem começou, já está atrasado. Mas o problema é que ainda não começou. Está atrasado relativamente a quê? Ao início do Portugal 2020. Isto são ciclos de 7 anos. A seguir ao Portugal 2020, ao Portugal 2030, portanto, tudo, comparando com o Portugal 2020, já está atrasado 1 ano. O acordo de parceria foi assinado, o acordo de parceria do Portugal 2020 foi assinado em julho de 2014, ou 2030 devia ter sido assinado em julho de 2021, mas não, foi assinado em 2022, julho de 22, 1 ano de atraso. O Regulamento Geral dos Fundos já leva 13 meses de atraso, ainda não foi publicado. Os regulamentos específicos, nenhum está publicado. As autoridades de gestão, nenhuma está nomeada, já levam pelo menos 10 meses de atraso, por comparação com Portugal 2020. Agora falta-me dizer aqui um pequeno detalhe que faz toda a diferença. O Portugal 2020 beneficiou de um acréscimo de 1 ano para a sua execução. Há uma célebre regra do N+2. O N é o tempo do programa, são 7 anos,
Mais 2 é os 2 da tolerância, digamos assim. No Portugal 2020, a regra passou a ser N mais 3, excepcionalmente. E é por isso que não fecha em dezembro de 2022, fechará em dezembro de 2023. Mas o Portugal 2030 volta à regra do N mais 2, que é a regra normal. E, portanto, o Portugal 2030 vai começar com um ano de atraso relativamente ao Portugal 2020 e vai ter que encerrar um ano antes do que encerra o Portugal 2020. Quero ver agora, ou o Estado, os governos de Portugal, olham para isto de frente, assumem isto como uma prioridade. Não é gastar o dinheiro, é aplicá-lo bem, ponderá-lo bem, de não ter que andar agora à pressa, como agora vai ser agora um corrupio de gastar dinheiro, executar. A forma mais fácil de executar, sabem qual é? É ver os apoios que já foram dados a pagar 70%, ou 80%, ou 90% e passar tudo para 100%. É a forma de executar rapidamente. É aumentar as percentagens de comparticipação. É a forma mais rápida de executar fundos públicos. Não é a mais justa, nem será a mais eficiente. Bom, mas é a forma de gastar de qualquer maneira. E é aqui que nós não devemos chegar. E não tenho dúvidas que no Portugal 2020 já é nessa fase que nós vamos estar, de gastar de qualquer maneira. Então, vou-me apressar para dizer só o seguinte. Portanto, há aqui um problema de tempo, de atraso, e agora diria só mais. Agora, olhando um bocadinho para o Portugal 2030. Nós vamos ter mais rondas de... Aquilo está a pescar, é dizer para eu me calar. Não, só mais esta nota. É um problema de tempo, também estamos com um problema de tempo. Só mais esta nota para dizer, no Portugal 2030, os objetivos do Portugal 2030 não andam muito longe do Portugal 2020. A economia também não mudou tanto assim, é normal que assim seja. Mudam os nomes, umas coisas, os programas mudam de nome, etc. Em vez de 4 passa a ter 3. Mas eu gostava só de acentuar aqui, para responder à pergunta se o dinheiro está a chegar às empresas ou não, gostava de acentuar aqui só uma pequena questão. Os programas têm dotações muito aproximadas. As dotações de 2030 são aproximadas com as de 2020. Nos programas regionais, o programa do Norte cresce 0,5%. O programa do Centro cresce 0,8%. São quase iguais. O programa do Mar é exatamente igual ao 2020 a 2030. O programa dos Açores, um tem 1.139 milhões, este agora vai ter 1.140, mais de 1 milhão. Portanto, é praticamente iguais. Só uma nota aqui, um parentezinho para dizer que os programas regionais, o programa do Norte cresce 0,5%. Do CRAN para o Portugal 2020, os programas regionais tinham crescido 37%. E agora crescem menos de 1%. Do meu ponto de vista, é um passo atrás. Há pessoas que discordam da minha tese, mas se quisermos entrar nesse debate, tenho todo o gosto em fazer, porque sou profundamente apologista de que devia reforçar-se os programas regionais. Muita gente não concorda com isto, mas eu sou profundamente defensor dessa tese. E não há reforço. Cresceram 37% do CRAN para o 2020 e agora crescem menos do que 1%. Qual é o programa agora aqui? Qual é o programa que... A grande diferença para mim é surpreendente, é justamente no programa da economia. O Compete. O Compete, do CRAN para o Portugal 2020, houve um reforço importante das verbas para as empresas. O Compete, nessa altura, cresceu 39%. A marca do Portugal 2020, a marca principal foi o reforço dos regionais, cortar aos programas temáticos, e reforço do Compete, das empresas, da economia. E foi cortado aos programas, sobretudo da área social, da educação, do emprego, etc. Agora, da outra vez cresceu 39%, agora baixa 11%. O Compete no Portugal 2030 vai ter menos 500 milhões de euros do que teve no Portugal 2020. Isto para mim é incompreensível, de facto, porque se for verdade que a economia é o nosso grande problema, a falta de dinheiro no bolso das pessoas é o grande problema das pessoas, então a aposta tinha mesmo que ser nas empresas. Não preciso dizer a vocês, quando digo empresas, não é pelos lindos olhos dos empresários. É empresas. São as empresas que pagam salários, criam emprego e podem melhorar os salários das pessoas, que é aquilo que as pessoas afinal querem. E, portanto, ou isso é prioritário ou não é. Eu não compreendo como é que agora todos os programas temáticos crescem e o da economia é o único que perde dinheiro. Da outra vez cresceu 39%. Agora diminui 11%. O dinheiro não vai chegar às empresas se nem na programação ele está
as empresas são bem contempladas, depois não vai lá chegar com certeza. E agora reservo-me para as questões que queiram colocar. Muito obrigado.